Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. Eu sou a Eduarda Queiroz. E hoje nós estamos com um casal Quem será? top das galáxias. Homenagem Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Já Quem estamos será? no clima aqui. Quem será? Quem será? Assim, é o nosso prefeito e a primeira-dama, mas a gente vai deixar esse título lá fora, porque hoje a gente quer vê-los assim, mais na intimidade, conhecer a história deles. Então, nós estamos com Bruno e Juliana. Sejam muito bem-vindos. Olá, meninas. Um prazer estar participando aqui. Eu tô estreando, né? Juliana já... Juliana, se usar o jargão lá de outro podcast, dos sócios que eu acompanho, na próxima vez ela já paga boleto, né? A partir da terceira ela já paga boleto. Eu, como estou estreando agora, ainda tô aqui com o salvo-conduto de não pagar boleto. Olá, meninas. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Dessa vez para falar sobre outros assuntos, sobre outra coisa. Mas muito feliz por estar aqui também ao lado do meu amor. Ai, que lindo. Os corações, gente. Que coisa mais linda. Aí é que eu estou mais à vontade ainda. É verdade, não é? A gente quer agradecer, porque a gente sabe da agenda de vocês e tal. Muito obrigada, né, por estar aqui. E a mesa é de vocês. Mas a gente já vai começar, assim, né? Pois é. Lindos, jovens, empolgados. Mas como vocês se conheceram, assim? Como Tudo começou. Não é? É. E aí? E aí, amor, tu fala ou eu falo? Deixa eu começar. Primeiro, para agradecer o convite. Para mim, assim, eu fiquei na expectativa quando o Ju veio a primeira vez, acompanhei e tal, depois assisti lá. E como é pertinente a um assunto que eu gosto muito, eu até brinco dizendo que eu sou quase que um psicólogo frustrado, assim, porque era uma das opções na época, lá atrás de vestibular, era uma das minhas opções. Eu sempre gostei de entender um pouco mais, mas aí aprove a Deus de não fazer psicologia, mas de casar com uma psicóloga. Olha né? aí. Então, eu convivo com a psicologia todos os dias, né? Literalmente. Eu tenho a graça de ter uma psicóloga em casa, me acompanhando Era 24 horas por dia. Exatamente. Mas a gente se conheceu dentro do mesmo grupo de amigos. Nós, na época, eu era deputado e passava parte da semana em João Pessoa. O Ju atendia tanto aqui quanto lá. Ela ficava uma parte da semana aqui em Campinas, uma parte da semana lá. E a gente tinha um grupo de amigos que, na verdade, eu até comecei primeiro a participar de um trabalho de evangelismo que se reunia toda segunda-feira lá em João Pessoa e que depois terminou percorrendo outras cidades, veio aqui para Campinas diversas vezes. E aí, nesse contexto ali de amizade, a gente começou a conviver e nós passamos um ano convivendo como amigos dentro do mesmo contexto ali de igreja, enfim, frequentando o ambiente, saindo todo mundo em grupo para jantar, saindo para lanchar, às vezes viajando final de semana, indo para a igreja. E aí a gente começou a conviver ao longo desse ano, né? E aí foi despertando Olhando, jeitinho. Mas despertou de que lado? dos dois. Foi Foi quase que mútuo, porque aí foi despertando. assim, na verdade, no começo, quando eu conheci ele, que eu tinha ali aquele clima de paquera e tal, mas eu sabia que ele era deputado, eu disse, meu Deus, um político, eu não quero não. Eu não vou paquerar com um Olha aí. político. O coração Porque não conhecia. brilhou, né? Uma razão Isso, aí eu quis ficava, atrapalhar. não quero, não sei o quê, essa vida, como é que vai ser essa vida, né? Já pensava assim, não quero mais. Já problematizando. Tá Não vendo? é? Pré-julgamento, tá vendo? Errado estava eu, né? Porque aí, quando eu comecei a conhecer ele melhor e tudo, eu fui vendo que, meu Deus, isso era uma pessoa Porque maravilhosa, né? Extraordinária. Ali na convivência, eu, além de participar do grupo, do Atos 2, eu tinha uma atribuição, né? Eu era o fotógrafo, eu era o filmmaker e participava, ajudava a turma lá na montagem e tal. Então a gente estava sempre ali convivendo e algumas pessoas na hora se espantavam, assim, porque, enfim, né? Tava lá
carregando cadeira com o pessoal, mas era um trabalho, como é um trabalho voluntário de evangelismo, então nessa hora, especialmente na obra, não tem grande nem pequeno, né? Somos todos iguais. E Todo aí, mundo é servo, né? pois é, todos nós. E aí, mas ela depois confessou isso, sabe? Que quando começou, ela disse, quero nada. Eu me livre. Preconceitozinho Né? com Quero esse político, BOzinho né? aí, não, quero não. Mas aí foi quando eu vi que ele realmente era diferente. Acho que eu comentei aqui, né, Foi. quando eu vim no outro momento, que eu realmente vi que ele era diferente, que tinha um propósito de vida e tudo mais. Aí pronto, eu me apaixonei. Aí não tinha mais como com política, sem política, né? Não tinha como a gente não se apaixonar, né, amor? Foi. Mas e aí, como foi o pedido de namoro? Como foi a primeira? Porque aí começou a paquerar, né? Aquela coisa. As Aí- histórias, né? Você viu que a gente vai catucando. Aí o Vai, processo foi mais longo. Porque foi exatamente numa fase que, tanto para mim quanto para ela, enfim, a gente conviveu num contexto de igreja, né? Enfim, eu vivi um momento de conversão na adolescência, mas eu não tinha, por exemplo, um ambiente de convivência pastoral, tal, de discipulado, de mentoria. E como quase todo adolescente que vive esse período, eu vivia períodos meio barro, meio tijolo. Né? Às vezes estava um pouco mais na convivência do ambiente da igreja, às vezes distanciava um pouco e ficava nisso. E foi exatamente nesse período que houve uma conversão autêntica. Né? E aí eu não me refiro à placa denominacional, à profissão de fé, se é protestante, se é católico, uma conversão de fato, como a palavra diz, metanoia, né? Uma mudança de mentalidade. Um encontro verdadeiro. É um encontro verdadeiro. Tem uma coisa que Hernandes Dias Lopes diz, que eu gostei muito, ele diz, tem muita gente que ao conhecer a palavra quer ter Jesus como Salvador, mas não quer ter como Senhor. Quer permanecer sentado no trono da vida para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, mas quer ter Jesus como Salvador. E não existe a opção de tê-lo como Salvador e não ter como Senhor. Então foi nesse momento que houve uma conversão autêntica, porque foi nesse momento que, de fato, o Senhor entrou na minha vida, não mais, como diz Jó, não mais de ouvir falar, mas fazendo uma conversão verdadeira. E aí foi nesse ponto que entrou a convivência da gente. E eu disse, poxa, eu já passei por outras experiências. Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que é esse o caminho que a gente deve seguir? Né? Porque esteticamente, né, você olhar assim e dizer, Juliana é linda. Né? Juliana é uma mulher muito bonita, extremamente doce, agradável. Não tem, e aí não tem como você não se afeiçoar, enfim, tal. Mas será que é isso? Eu me lembrei daquela passagem bíblica que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, óbvio que eu sei que existe a liberdade de escolha, nossa, mas será que é isso que está... será que é ela que está alinhada? Não que exista a coisa da alma gêmea, mas será que ela que está alinhada, ela topa estar debaixo desse mesmo propósito que eu, tal? E aí, dentro desse ano de convivência, a gente foi, durante muito tempo, orando, eu orando sozinho, ela orando sozinha, sem esse negócio, vamos orar junto. Mas depois... e aí a gente foi convivendo até o dia que a gente fez uma viagem num grupo de amigos. Nós fizemos uma viagem no grupo de amigos e aí nesse final de semana, definitivamente, a gente foi para a praia. E aí nesse final de semana, definitivamente, teve um estalo da convivência. A gente tava lá e fazia um momento de louvor, tal, todo mundo junto. E aí bateu o estalo, é isso mesmo. Aí quando a gente voltou de viagem, a gente tava junto, ela dentro do carro, um dia eu fui deixar ela na casa da amiga dela, ela disse, e aí, o que é que a gente tem?
Gostei, Ju. E aí? Fazia um ano já, né? Mas um ano sem ter nada, né? A gente Isso. não Nunca tinha não- beijado. não- nada, Nenhuma nada. bitoquinha, nada. Não, Nada. Nem um cheirinho. Porque nós éramos só amigos ali dentro do convívio. E realmente a gente estava nesse propósito de saber qual era a vontade de Deus, né? Da mesma forma que Bruno passou por esse processo, eu também. Eu cresci na igreja, tudo, minha família sempre foi cristã, mas eu passei um período afastada, né, da igreja. Acho que, enfim, a gente termina passando por isso. E foi exatamente nesse momento que eu realmente voltei e estava ali num momento de uma comunhão muito boa com o Senhor, foi que a gente se conheceu. Então foi realmente um período que eu e Bruno, a gente estava focado assim, realmente se aproximar mais de Deus, entender o que é que Deus queria das nossas vidas enquanto pessoa, para que depois a gente pudesse estar junto, né? E aí foi esse ano dessa forma, e aí a gente, com um ano, começou a namorar, né, amor? Foi. E é interessante que não foi só com relação ao relacionamento que surgiram essas dúvidas, essas necessidades de confirmação, por exemplo. Chega naquele ponto da vida que existe a crise de sentido, né? Diz qual é o sentido da minha vida? E aí, quando você se depara com essa crise de sentido diante da verdade bíblica, você também se pergunta qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu me lembro que eu passei 11 meses de um deserto pessoal muito grande, questionando absolutamente quase todas as áreas da minha vida, profissional, carreira política. Digo, Senhor, será que é isso mesmo que tu quer para mim? Será que é esse o teu propósito? Será que tinha um chamado, por exemplo, para a liderança, mas não era necessariamente uma liderança política? Será que eu me deixei influenciar pelo ambiente familiar que eu nasci, que eu cresci? Será que essa influência é que me fez pensar que o chamado para a liderança era liderança política? Será que é um chamado para a liderança eclesiástica, pastoral, por exemplo? E eu confundi, e eu entendi errado. E aí, quando isso aconteceu, foram quase 11 meses de uma dúvida muito grande, me questionando, jejuando, enfim, chorando ali. Isso. E quando foi no fim desse período de quase 11 meses, eu me lembro que eu estava participando de um curso em João Pessoa, um curso de fim de semana de programação neurolinguística. Muito bom, o curso bacana. E a professora que estava ministrando vinha de São Paulo. Eu me lembro que aqui e acolá ela falava dentro de uma visão, às vezes mais humanista e tal. Falava e dava uma alfinetada, por exemplo, nos políticos. Aí falava e dava uma alfinetada na religião. Aí, toda vez que alfinetava nessas duas coisas, eu me sentia... Mas como era um grupo muito pequeno, acho que eram 20 pessoas na sala de aula, a gente formava um U, e eu geralmente ficava na fileira de trás. E teve um dia que foi, porque era engraçado, que era assim, tudo que rodava, aí dava uma cutucada nessas duas áreas. Mas aquilo que é bíblico, que a corrente lá defendia, gostava, assimilava, mas dava outro nome. Sim. Por exemplo, na visão bíblica nós temos a lei da semeadura. Sim. De Deus não se zomba. Por acaso, aquilo que semeares não ceifarás? Mas aí se tem uma outra visão, um pouco mais moderna, chamando de lei da atração. Aquilo que você emite, você recebe de volta e tal. E aí teve uma hora assim que antes de chegar no intervalo eu pedi a palavra, eu disse, professor, eu posso fazer algumas considerações? Pode. Aí comecei, né? Pá. Aí me deu um estalo nesse meio. Disse, poxa, aí terminou esse não foi um debate, mas terminou falando sobre isso, sobre o fato de que aquilo que era, entre aspas, que ela achava que era bom na lei, na palavra de Deus, assimilava e dava outro nome, mas aquilo que confrontava, geralmente as pessoas negam. Aí, enfim, aí atribui. Quando terminou, que foi para o intervalo, 4 pessoas da sala de aula vieram falar comigo. Poxa, Bruno, ainda bem que você falou, tal, eu estava me sentindo assim,
porque eu queria falar, mas eu não tinha Afetou várias coragem. pessoas. Eu queria ter falado, mas eu fiquei inseguro. Tinha uma mulher de bem, uma mulher super católica, que estava se sentindo incomodada com o fato. Eu disse, poxa, ainda bem que você foi lá e falou. E nesse momento me bateu um estalo. Digo, será que não é de fato um chamado não para ser um político cristão, mas para ser um cristão que está exercendo também o seu ministério na vida pública? Porque foi perguntado a Calvino, né, como é que um sapateiro pode glorificar a Deus, quando ele estava defendendo o fato de que não existe algo que é sagrado e algo que é profano, uma profissão que é sagrada e uma que é secular. Tudo é sagrado. Aí disse, como é que um sapateiro pode glorificar a Deus? Eles fazendo os melhores sapatos. Porque é bíblico, que o trabalho das vossas mãos, que as pessoas vendo o trabalho das vossas mãos, glorifiquem a Deus que está nos céus. Aí, nessa fase, eu disse isso tudo para dizer que, nesse momento, não era só com relação ao relacionamento que estava surgindo o questionamento e tal. Era o sentido da vida mesmo, de parar, pensar. E aí foi um período muito importante, porque houve a confirmação da parte de Deus de muita coisa, inclusive... Mas que experiência bacana com Deus, massa. né? Mas a gente quer detalhes. Como é que foi esses detalhes da pergunta que Juliana fez? Eu não vi a resposta. Ele foi para outro assunto, mas não disse a resposta dele. Não, mas foi como o Bruno falou mesmo, a gente foi nessa viagem, né? E aí no final, assim, já fazia tempo e a gente já tava sentindo, eu acho que era o momento mesmo. Mas eu acho que Bruno tava, eu não sei qual o momento, tal, eu vou falar logo, né? Peraí que eu vou perguntar. Eu me lembro até onde o carro estava parado. Lá em Camboinha, né? Lá em Camboinha. Lá em Camboinha. Eu fui deixá-la na casa de uma amiga dela. E... Foi, ia deixar minha amiga e depois ia me deixar. Foi. E aí foi quando a gente conversou. Eu disse, não, é isso mesmo, vamos namorar e tal. Mas a gente ainda passou uma semana orando, não foi, amor? Foi, eu pedi, e aí ela aceitou, mas vamos só dar orar aqui, confirmar um pouco mais. Entregar a Deus tudo. Aí, dia 10 de janeiro. Aí foi. Dia 10 de janeiro foi que a gente começou a namorar, exatamente, foi dia 10. E aí depois aqui em Campinas, a gente já tava 10 aqui de em janeiro de Campinas. 2017. Isso. Aí a gente foi jantar. Foi jantar e aí oficializou. E aí a gente... o tão esperado beijo aconteceu, né, amor? Foi. Aí foi muito bom, né, amor? Tem sido. Tem sido, né? Tem sido. E aí, nessa fase de namoro e tal, qual foi o momento, assim, que vocês olharem... Porque o namoro é pra se conhecer, né? A parte do namoro é pra saber se realmente é isso que vocês querem, se tem certeza. Qual foi aquele momento que você falou assim, não, ele é a mulher da minha vida, ele é o homem da minha vida, tá ali debaixo dos propósitos do Senhor, vou pedir em casamento. E aí? Ou foi ela que perguntou? Na verdade, eu vou contar um pouquinho antes, porque isso pegou de Juliana de surpresa, né? Mas eu vou voltar um pouco. A gente começou a namorar, e aí aproveita e entra no assunto aqui do papo em mente. Porque houve Deus trabalhou muito em mim, tá? A gente começou a namorar e nós namoramos 1 ano. Exatamente 1 ano e 1 mês. A gente namorou 1 ano e 1 mês e houve uma interrupção. A gente acabou o namoro. Foi. A gente acabou o namoro, passamos 6 meses separados. E aí eu vou voltar para essa fase. Eu sou filho de pais separados, né? E assim, eu não tenho absolutamente nada do que reclamar. Óbvio que todas as decisões na nossa vida terminam trazendo impactos e consequências, né? E tudo na vida tem consequências. Boas e não tão boas. Sim. Né? Boas e inesperadas, vamos dizer assim. E durante essa fase, eu notei, tempos depois, que eu não me permitia. Não tem aquele texto do profeta Ezequiel, mal comparando, quando ele diz que teve uma visão e viu um homem que entrava num rio
e ele caminhava 1000 côvados e a água batia nos pés, na canela, nos joelhos, na cintura, no lombo, até que ele entrava num nível de profundidade tão grande que já não era mais ele que controlava os próprios passos, mas a água, que ali, claro, é o fluido, a presença de Deus, o Espírito Santo, que vai nos guiando. Fazendo uma comparação com esse texto, era como se eu não me permitisse entrar num nível mais profundo do relacionamento. Tá? Então, sabe aquela situação que você entra na água, para quem não sabe nadar, por exemplo. Você vai para o mar, entra na água, mas fica no raso. Porque você nem entra num nível que vai ser, entre aspas, perigoso, está na água, mas a qualquer momento você pode sair. Então era mais ou menos esse o sentimento que eu tinha, né? E aí isso foi fruto de muita oração e de terapia ao longo dos anos. Eu comecei a fazer terapia, acho que em 2013 foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que eu fui fazer terapia, na época com Rossandro Klingen, um amigo querido. Um amigo querido. Pode vir aqui, queremos você aqui. Aproveitando aqui Vou intermediar isso, o por convite. favor. E aí, mas aí, enfim, os anos se passaram, isso já era 2017, e aí a gente foi vivendo isso e tal, mas eu notando que sempre, Juliana pode testemunhar isso, tinha uma trava, sabe, que não permitia. Depois, com muita oração, buscando refletir, eu acho que eu trouxe um pouco dos efeitos dessa separação, sabe? E aqui eu não estou querendo absolutamente culpar ninguém, muito pelo contrário, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam com a mentalidade que eles tinham. E minha mãe não me deixou faltar absolutamente nada, não falo no sentido material, mas ela sempre foi pai, sempre foi mãe, sempre foi parceira, professora, então eu não tenho definitivamente do que reclamar, mas houve um pouco desse saldo ainda a prestar contas comigo mesmo. Uma interpretação negativa. Isso, porque a criança, né? ela interpreta do jeito que ela consegue, né? Exatamente. E eu me lembro que em determinados momentos da vida, esse fato, porque a gente cresce ouvindo, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente, a gente cresce ouvindo que nossa mãe é a pessoa que mais nos ama, nosso pai, nossos pais em geral são as pessoas que mais nos amam. Mas com essa separação, naturalmente, eu e minha irmã permanecemos morando com minha mãe, e com meu avô, com meus avós, houve um distanciamento da convivência com meu pai, que depois terminou se mudando, saiu daqui de Campina. E isso traz marcas, querendo ou não. Né? Porque eu me lembro que eu passava longos períodos sem falar com meu pai. E isso, quando a gente... Veja, premissa 1. Nossos pais são as pessoas que mais nos amam. Premissa maior. Premissa menor. É assim que eu me relaciono com meu pai. Conclusão, isso aqui é amor. Isso. Né? Qual é a conclusão a que se chega? Que se meu pai é a pessoa que mais me ama, e às vezes eu passo 2, 3 meses sem falar, ou chega uma data específica e não tem um grande vínculo. Então, você termina, meio que você traz um pouco daquilo que lhe fere com você para tentar se proteger. Sim. Isso como base, né? Você usa como base. Por exemplo, se você for picado por uma cobra, mordido por uma cobra, qual é o veneno, ou qual é o remédio, qual é o antídoto para aquele veneno? É o próprio veneno que você faz o soro. Então, você termina trazendo um pouco consigo disso, né? E aí foi quando eu entendi que eu estava, para tentar me proteger, eu estava evitando de entrar num nível, de me permitir entrar num nível mais profundo de relacionamento, porque eu acho que eu tinha medo de sei lá, de me ferir, de passar por alguma experiência que fosse, de novo, uma experiência difícil. E quando a gente se separou, né, que acabou o namoro, nós passamos 6 meses separados, e foram 6 meses
também aí, sozinho, né? Não tive nada com ninguém, nem eu, nem Juliana. Mas eu passei esses 6 meses orando e pedindo ao Senhor, digo, Senhor, tu sabes que eu sinto alguma coisa por Juliana, mas do meu jeito eu ainda não consigo amá-la como preciso amar, tal. E fiquei orando e pedindo ao Senhor, digo, Senhor, se ela for a pessoa certa para mim, se a gente tá debaixo do mesmo propósito, se ela for a pessoa que tu tem para minha vida, confirma, sabe? Me ajuda a entender, me ajuda a amá-la mais, porque amor é uma decisão, então é amar todo dia, apesar das circunstâncias, apesar do ocorrido do dia ou da semana. E aí vai. Depois de 6 meses, um dia eu estava no lugar que eu costumo morar, no meu quarto, no meu antigo quarto, né? Onde eu morava, depois a gente se mudou, né? Naturalmente, depois de casado. E eu estava orando lá, no cantinho que eu costumo morar, ajoelhado. E aí houve um despertar. Estalo, né? Também. Houve um estalo, e naquele momento eu senti um amor muito grande por ela, uma necessidade de estar com ela. Enfim, eu orava sobre todos os detalhes. Eu digo, Senhor, se for da tua vontade, inclusive, toca no coração dela também, mas toca nos meus olhos, para eu poder enxergá-la melhor, toca nos meus ouvidos, para eu ter a capacidade de ouvi-la melhor. Aí, enfim, foi aí um belo dia eu liguei para Juliana. E Juliana, por conta desse primeiro ano de namoro, ela se tornou muito, muito amiga da minha irmã. Sim. Minha mãe, acho que foi minha mãe foi a maior torcedora. Todo dia ela chegava para mim e fazia: é a última vez que eu falo. Você não vai voltar a esse namoro. Você não tá vendo que Juliana é uma menina extraordinária, uma menina bonita, é uma menina simples, que não é deslumbrada, é uma menina trabalhadora, não sei o quê. Eu digo, homem, deixa lá. Não sei o que. Aí ficava, tá bom, não falo mais. Aí quando era no outro dia, você tem falado com Juliana? Aí teve um dia que ela ficou brava quando eu disse assim, se você não disse que não ia falar mais. Aí, não, e o bom é que eu fiquei sabendo depois que a gente terminou, mas ele não tirou o porta-retrato do quarto. Ficou lá. Aí ela chegava pra ele e dizia, você não vai voltar ao namoro, não sei o que. Ele disse, calma, mãe, calma, não sei o que. Ela, então tira esse porta-retrato do seu quarto, porque você fica só me iludindo, não sei o que. E o porta-retrato lá, do lado da cama dele. E você chegou com tudo, porque olha o ponto positivo, a sogra não é um apoio. Apoio é diferente, ela fazia campanha. E aí eu liguei pra Juliana, e eu disse, Ju, tem como tu vir aqui em casa? E ela, depois de 6 meses separada, a gente já tava sem contato maior, acho que uns 3 meses, 4 meses sem contato, porque no começo acabou, mas ficava se falando. Aí ela disse, tu pode vir aqui em casa? Eu disse, posso. Ela era minha vizinha, né? Aí foi lá, morava em prédios vizinhos. Vizinho. Era só descer do dela e subir no meu. Aí ela foi lá em casa. Aí ela pensando que eu ia falar alguma coisa, enfim, sobre minha irmã, sobre alguma coisa, enfim. Aí eu disse, eu queria conversar contigo. Aí eu disse, diga aí. Eu disse, não, esse tempo que a gente passou separado, eu tava orando, e ela, inclusive, mandou um livro para mim, O Cavaleiro Preso na Armadura. Você já ouviu esse livro? Excelente. Muito, muito, muito bom. Indico. Não sei qual é a câmera aqui. Indico. Se você não leu, leia. O Cavaleiro Preso na Armadura. É uma fábula muito boa falando sobre a necessidade de... Foi que te ajudou muito nesse Ajudou processo, muito. Tirar a armadura. Isso, exato. E aí eu fui, e no meio da conversa eu disse, sim, aí ao longo desses meses eu estive orando assim, essa dela, com a cara assim, espantada olhando pra mim. Eu estive orando, tal, e eu cheguei a essa conclusão que, enfim, que você é a mulher da minha vida e tal. Nessa hora eu já comecei a me tremer, né? O coração. Como assim? E eu queria pedir a você para voltar ao namoro. Aí ela ficou parada assim,
Aí quando ela foi falar, eu digo, e tem mais. Eu queria não só voltar ao namoro, eu queria voltar ao namoro e a gente se preparar pra noivar e casar. Menina! Aí se ajoelhou. Aí eu fiquei assim, né? Meu Deus, sem Você vai reação. contar agora o seu lado, como foi isso tudo aí, da sua perspectiva. Então, eu não só pedi pra voltar ao namoro, naquele momento, depois de 6 meses acabado, eu pedi pra voltar e casar. Para tudo, você tá me assistindo? Rapazes, aprendam! Gente, que isso? Juninho é o namorado da minha filha. Juninho, olha, presta atenção. E aí, Ju? Agora, sua perspectiva aí, seu lado, como é que foi isso tudo? Vamos lá, nos conta. Intimidade, Ju, né? Não. Pois é, nessa hora ele me pegou muito de surpresa, né? Mas voltando um pouquinho. E aí, nesse período que a gente se separou, né? Passou terminado, foi também um período que eu questionei muito a Deus, inclusive porque quando a gente começou a namorar e a gente ficou esse 1 ano sendo amigos, eu orava muito a Deus e dizia, Deus, olha, eu já tinha passado por outros relacionamentos, tinha sofrido, inclusive. Eu dizia, Deus, olha, eu não quero mais namorar se não for para me casar, se não for realmente a pessoa certa, né? Então, Deus tinha confirmado realmente no meu coração algo em relação a Bruno. E quando a gente começou a namorar, eu sentia muita paz. E quando terminou o relacionamento, que realmente, né, a gente, chegou num consenso, foi uma coisa tranquila, eu dizia, Deus, mas por quê, né? Se na época o Senhor havia confirmado no meu coração, eu sentia paz e tudo. Então, por que isso aconteceu? Eu questionava. Será que eu escutei errado? Será que eu não sei escutar a voz de Deus, né? Então, passava todos esses questionamentos. E eu lembro que, quando eu orava, Deus só dizia assim, calma, espere. Não é hora de questionar, não é hora de entender, é hora de confiar. Vinha muito essa palavra no meu coração. Inclusive, nas pregações que eu assistia, né? Quando eu ia ao culto, era sempre o que Deus falava no meu coração. Não é hora de questionar, nem de entender. É hora de confiar. E isso vinha muito no meu coração. Então, eu comecei a ficar tranquila. Eu não sei porquê, eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei o que é que eu vou entender depois. Eu só sei que eu tenho que confiar em Deus e que Deus está no controle de tudo. Né? Então isso foi passando, o início foi um pouco difícil exatamente por esses questionamentos, mas depois foi ficando super tranquilo. E eu sem entender ainda o que é que Deus queria, até que chegou essa conversa, né, que ele me chamou. E aí, quando ele ligou, imaginou o quê? O que é que passou na tua cabeça? É óbvio que você fica assim, por que ele quer falar comigo pessoalmente? Por que não fala por telefone, né? Mas como a gente tinha essa relação, mesmo grupo de amigos, eu desenvolvi uma amizade com minha cunhada, né? A irmã de Bruno. Então, a gente tinha o mesmo ciclo de amigos. Eu pensei que fosse alguma coisa. É engraçado porque durante essa fase da amizade e do namoro, os nossos grupos de amigos se confundiram. Isso. Então, alguns dos meus amigos se tornaram grandes amigos de Juliana. Uhum. Né? Por exemplo, hoje Juliana tem alguns amigos que são muito especiais, mas uma das amigas com quem ela mais convive, tal, Laís, ela conheceu através de mim. De Bruno, exato. Né? @Pudini. Vou fazer o mexer. Faz o mexer. Vou fazer o mexer. Laís é quem faz o melhor pudim do mundo, do Brasil. Olha aí. Pudim, PUDINNI _. Muito bem. Agora dá uma de apresentada. Está aqui aparecendo. Mas, por exemplo, Dudu também. Dudu, isso que era um grande amigo de Bruno. Dos meus melhores amigos. Muito amigo meu Conheço também. Dudu. Conhece demais. Isso. Também e se tornou. A gente saía, né, junto, era no mesmo grupo. No início era uma coisa meio estranha, como é que vai ser? Mas depois ia convivendo e aí virou uma coisa normal, né? Aí, nesse eu acho que ela deve ter pensado, né? Que era alguma Isso deve ser alguma enfim. coisa do grupo de amigos. Tal, E como a gente se falava normal como um amigo tranquilo, então não ficou aquele terminou e ficou sem se falar, Intrigado. e um com raiva Sim. do outro. Não, foi Sim, mas tu se arrumou pra ir lá? com certeza. Mas Daqui com 10 certeza. minutinhos. Isso. Mas com certeza. E aí fui, assim, daquele jeito, né? O que será, mas também sem esperar tanto. Não imaginava que ele fosse me pedir em casamento naquele dia, né? Esperava que a gente poderia até conversar sobre alguma coisa, mas não
se ajoelhar e me pedir em casamento. Gente, Mas para você ver como são as coisas, né? E aquela palavra que Deus me deu desde o começo acho que foi um marco também na minha vida espiritual com Deus, né? Que às vezes a gente quer entender a todo custo, a gente quer respostas a todo custo. E na maioria das vezes Deus só quer que a gente confie. Né? Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, porque a gente idealiza que seja de uma forma, né? Então, é o exemplo de Jó, né? Isso. Jó passou por tudo que passou e da parte de Deus nunca houve uma explicação. Eu vi certa feita na abertura de uma consciência cristã de alguns anos atrás, acho que tem bem uns 10 anos, um pouco perto, Hernandes Dias Lopes diz isso. Se na provação nós agirmos com correção, nós provaremos da restauração. Mas nem sempre teremos explicação. Provação, correção, restauração. Mas nem sempre explicação. Então, tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente se pergunta por quê, pra quê, e nem sempre a gente vai ter uma resposta. Às vezes... Sim, às vezes Deus diz, nos faz rememorar alguma coisa, se lembra daquilo, e aí quando você para, o que eu, um dia falando sobre isso aqui, com um amigo que estava passando por uma circunstância relativamente parecida, eu disse a ele, mas Bruno, não é difícil não chegar a uma conclusão dessa, precisa ter autoconhecimento. Realmente, não é do nada que surge um insight. Mas mais do que ter autoconhecimento, é meio jargão dizer isso, mas é ter conhecimento do alto. Porque não é quem eu sou a partir de quem eu quero ser. É quem eu sou ou quem eu devo ser a partir daquilo que Deus me criou para ser. Aí é quando você entende que, mas é o meu jeito, eu sou assim. Não, mas não foi para isso. Não foi para ser assim que Deus lhe chamou. Não foi para ser... porque a gente escuta muito isso. Né? É meu jeito, eu sou assim. É a síndrome de Gabriela, né? Se quiser, aceita dessa forma. E não é assim. Não é assim. Que, né, até aqui, né, o que vocês contaram, é interessante o propósito que Deus estava trabalhando, a dependência de vocês nele, né? Para um propósito maior. Vocês iam precisar entender que são totalmente dependentes dele para a missão que vocês têm ainda, né? Que está só começando, mas... Ou seja, foi extremamente necessário, inclusive esse tempo que passamos separados. Exatamente. Porque o namoro voltou totalmente diferente. Ela costumava dizer que estava namorando com outra pessoa. Isso. Era outro Bruno que eu namorava. E nessa segunda fase, um Bruno totalmente diferente, onde eu me sentia mais segura, né? A gente era até mais leve o relacionamento, né? Porque, de fato, ele precisava passar por isso. Então, talvez se a gente tivesse casado sem passar por esse período, né, a gente talvez tivesse algum problema hoje no casamento, enfim, e tivesse dificuldade de se relacionar realmente, mas foi extremamente necessário. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha acabado de novo, a gente tinha acabado o namoro, tinha acontecido tudo do mesmo jeito para que hoje a gente pudesse estar como estamos hoje, extremamente bem casados, graças a Deus. Eu costumo dizer que antes eram 3, aconteceram 4 grandes coisas na minha vida. A primeira foi conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. Isso aí. A segunda foi casar. A terceira época que eu dizia, eu vou até mudei a ordem, foi ser pai. E a quarta foi fazer terapia. Mas é libertador. É libertador você poder olhar para dentro, dói. Você vai mexer em pontos em feridas, e sempre que você mexe numa ferida, especialmente aquelas que estão mais abertas. E a gente não quer, né? Não quer. Mas a dor é o que leva ao amadurecimento, né? Pronto, você tá batendo numa tecla de uma conversa que eu tive hoje com um grande amigo. Eu matei meu almoço hoje eu não fui almoçar, porque um grande amigo disse, Bruno, eu preciso conversar contigo. E aí eu fui conversar com ele, disse, olha, existe um sofrimento. E fiz duas analogias. Digo, eu estou com um bebê de 7 meses em casa. Embora não seja cientificamente comprovada a existência disso, mas hoje se fala muito nos saltos de crescimento.
né? Você tem os saltos de crescimento ao longo do desenvolvimento do bebê. E esse salto de crescimento, de fato, é quando você está saindo de um estágio e indo para outro. Mas esse salto de evolução geralmente vem acompanhado de algo, entre aspas, negativo. Então, o bebê fica mais irritado, ele chora mais, ele muda um pouco o comportamento, muda o ritmo de sono, às vezes passa a acordar mais, né? Assim que funciona. Aí eu disse a ele, eu digo, é como um parto. Juliana, por exemplo, teve parto normal. E eu acompanhei, né? Eu fui a primeira pessoa que pegou o Bernardo ali, que fiquei de fato o tempo inteiro com ela. Eu vi o quanto ela sofreu. E você não podia fazer nada. Mas depois do sofrimento, quando eu peguei Bernardo, que eu entreguei a ela, parecia que ela não tinha tido absolutamente nada. Ela que estava em transe, de repente corrigiu a postura, pegou o Bernardo, ele puxou a mim e a ela, ótimo para comer, já pegou o peito imediatamente. E nem parecia aquela pessoa que estava urrando de dor. Né? Então, todo nascimento tem sua dor de parto. Então, todo salto de evolução, da mesma forma, acontece com a gente. Não existe o ditado, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Para que o marinheiro seja forjado, ou para que o ferro vire uma espada, ele vai passar pelo fogo e pela pancada. É assim que funciona, né? Exatamente. Então, para que a gente hoje, e isso aqui é um processo contínuo, né? A gente fala sobre o processo, por exemplo, de conversão, santificação e glorificação. Conversão acontece uma vez, glorificação acontecerá uma vez no retorno de Cristo, mas a santificação acontece todo dia. Então, precisa está sendo buscado. Né? A gente vem, graças a Deus, eu digo ao pessoal, eu só queria que todo mundo fosse bem casado, como a gente é. Mas eu sei que hoje só existe isso porque a gente passou por um período daquele, desculpa, só isso. Por um período daquele onde houve enfim, um momento ruim, instável. Eu tenho certeza que Juliana não se sentia bem durante o primeiro ano de namoro da gente, quando eu tinha dificuldade de dizer eu te amo, por exemplo. Né? Eu me lembro que ela... Meu Deus do céu, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu lembro que ela chegava pra mim, me abraçava, eu me lembro de uma cena, inclusive, eu bebendo água no apartamento em João Pessoa, e aí ela me abraçou, ela disse, tu me ama? Eita. Durante já com alguns meses de namoro. E eu me lembro que eu queria dizer, mas... Travava. Então, veja. Até isso mudou, porque houve uma mudança, e nesse caso teve uma mudança em mim. E a partir disso eu, de fato, passei a me permitir. Com todas as coisas boas e com todas as coisas inesperadas, né? Que o pertencimento gera. Tem muita coisa boa. Você pertencer, tem muita coisa boa. Mas também você passa a ser vulnerável. Isso. Essa vulnerabilidade tem uma importância enorme, porque enquanto a gente procura estar no controle absoluto das circunstâncias, a gente se enclausura. Quando a gente vai para a vulnerabilidade de um relacionamento, por exemplo, é onde a gente vai evoluindo, né? E, de fato, o segundo namoro foi completamente diferente do primeiro, mas completamente diferente. Houve transformação, né? E a vulnerabilidade é porque você mostra que você está seguro ali, né? Então, você se sente seguro ali. Então, quando você não consegue ser vulnerável, você não se sente seguro ali. Mal comparando, falando do livro, no Cavaleiro Preso na Armadura, se você está cheio de armadura, você está protegido, mas você não consegue abraçar ninguém, nem se sentir abraçado. Você tá, em tese, você está protegido,
mas você não consegue sentir o toque do abraço, nem o beijo de ninguém. E aí, mal comparando, é isso. Nem beber, nem usufruir de coisas simples. Beber uma água, tinha que sempre, né? Só prejuízo, gente. Só prejuízo. Fez a terapia bem direitinho, né? Terapia é vida, gente. Mas aí eu vou dizer, lembra quando eu disse no começo, eu tenho a graça de ter uma psicóloga. Em determinado momento dessa conversa pra gente voltar, eu disse a ela, olha, Deus tá agindo em mim assim, me transformou e isso mudou minha mentalidade. Mas se eu disser a você que eu estou totalmente diferente, tô mentindo, eu vou precisar da sua ajuda. Eu preciso que você me ajude, eu preciso que repreenda quando tiver que repreender, em amor, óbvio, mas que você me ajude, você pegue na minha mão para ajudar a passar por isso, né? E é engraçado que as nossas histórias de vida, elas são relativamente parecidas. Elas são relativamente... Então, a carga de bagagem que eu trazia era uma carga de bagagem parecida com a dela. Então, isso gerava, por exemplo, a compreensão. Isso. Então, tinha coisas que ela enxergava em mim que acho que ela dizia, eu entendo isso. Então, havia a compreensão, né? E, enfim... o fato de ser casado com uma psicóloga, uma mulher de Deus, uma psicóloga e fiel a Deus foi fundamental para atravessar esse... E eu notava essa dificuldade toda dele, por isso que eu dei o livro a ele em determinado momento. Acho que até quando a gente foi voltar, eu disse, certo, vamos voltar, mas você tem que voltar para terapia, não foi? Você já vinha fazendo. Ele disse, não, mas eu estou fazendo e tal. Então, esse processo também foi importante. E assim, eu conseguia compreender, como ele falou um pouquinho do que ele passava, porque eu também tinha passado por isso também, sou filha de pais separados, né? Não, eu tava lembrando Não queremos saber também. Você vê a importância da terapia. A gente fez um casamento super pequeno, porque por conta de pandemia, de restrição, só podia ter 100 pessoas, que a gente terminou fazendo um casamento para 70 pessoas. Era basicamente só a família e pouquíssimas pessoas de fora. Um dos casais de fora era a nossa psicóloga. Olha, eu só estou aqui, nós estamos sendo por sua causa. Que coincidentemente é a mesma terapeuta. Né? A gente começou fazendo separado. A gente não namorava. E fazia mesmo. E era a mesma psicóloga. E depois, como os problemas... eu perguntei a ela, eticamente... Tem problemas? Bem, pode ter ou pode não ter. Como os problemas que eu levo não são relativos à Juliana, não tem problema. É só solução, né? Muito bom. É isso? Certo. E agora, durante aí esse noivado, histórias interessantes para contar? Olha, foi um período assim bem difícil, porque a gente noivou na pandemia, não foi, amor? No meio da pandemia, dias namorados, inclusive... A gente noivou. Isso, olha aí. Fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. E aí, quando terminou a pandemia, logo em seguida começou a campanha. Pandemia / isolamento social. Isso. A gente noivou durante o isolamento social. Isso. Porque quando eu penso em pandemia, né, eu já a pandemia teve 2 anos. Teve muito tempo, mas foi no período do isolamento que a gente noivou. E aí, quando terminou esse período de isolamento, foi quando começou a campanha. E aí foi, assim, um período extremamente intenso. E a eleição foi 15 de novembro, né? Porque adiou um pouquinho, 15 de novembro, e a gente casou 20 de dezembro. Foi. Então, assim, era fazendo campanha, organizando casamento. Assim, no meio de uma pandemia, né? Foi assim, foi um ritmo bem... Faltando 20 bem dias, tenso. 20 e poucos dias para o casamento. Antes o decreto permitia evento com 300 pessoas, faltando 20 e poucos dias, sai um novo decreto reduzindo para 100. Olha, eu só faltei correr louca com esse casamento. Meu Deus, como é que eu vou fazer? A gente teve que suspender, por exemplo, o envio de convites e algumas das pessoas que já tinham sido convidadas, a gente precisou cometer a indelicadeza de desconvidar. Ou então, ou a gente fazia dessa forma, então não tinha como fazer. Ou então tinha que adiar. Né? Por exemplo, teve um casal amigo nosso, ele é meu amigo de adolescente, que o casamento ia ser no mesmo final de semana que o nosso no domingo, dele no sábado. E aí eles fizeram a opção de adiar o casamento.
por conta da quantidade de pessoas, e isso a gente não cogitou. Eu digo, não, nem que tenha que casar só eu e você. Quero casar, meu amigo, não. Depois de tudo isso, quero casar. E aí a gente teve, dentro desse relacionamento, a gente, enfim, terminou fazendo a opção de... Com menos pessoas, né? Foi bem pequeno o casamento. E então, o noivado, a fase de noivado foi uma fase interessante, porque foi isolamento social mais eleição. Então, né? Exatamente, foi um período bem intenso, assim, mas... Principalmente Campina, né? Porque, assim, eleição aqui é um evento, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós passamos exatos 6 meses de noivos. 6 meses. Vocês gostam de 6 meses? 6 meses é um negócio, né? Assim, interessante. A gente passou 6 meses. Foi isso, foi junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses. 6 aí meses. Depois casaram 6 meses pra engravidar. Não, o menino nasceu com 6 meses. Já nasceu com 6 meses. Não, com 1 ano. A gente... 2 vezes assim que a gente casou, aí as pessoas diziam, e aí, quando é que vai vir o bebê e tal? Eu digo, tem calma. Porque eu fiz um casamento com Juliana e um casamento com a cidade. Eu casei com Juliana e com outras 420 mil pessoas. Nesse meio tempo também uma pandemia. Aí foi o momento mais difícil da pandemia, foi aquele 2021, quando o vírus interiorizou, quando teve todos aqueles problemas das cidades entrando em colapso, tal, aquela coisa toda. Eu disse, não dá para casar, assumir uma prefeitura, enfrentar uma pandemia e ter um filho ao mesmo tempo. Não tem a menor possibilidade. Aí a gente adiou. Aí quando foi com exatamente 1 ano, em janeiro a gente liberou e Bernardo, em fevereiro, a gente descobriu a gravidez. Mas então vocês casaram e queriam ter filho logo mesmo, assim? A gente queria. Massa. Queria, né? Mas aí, devido a essas circunstâncias, a gente... A única coisa que dava para adiar era o filho. O casamento não tinha como. A prefeitura não tinha como. Não. A pandemia não tinha como. Então, a única coisa que está sob o meu controle agora para adiar ou não é a filha. Então, e olhe lá, né? Aí a gente... Se Deus quisesse mandar, deixa eu mandar. Pois é. E o próximo? Porque a pergunta é assim, né? Quando você tá namorando, quando é que vai noivar? Quando é que casa? Quando é que tem o próximo filho? Tem planos? Por a gente já teria logo. Eu queria ter logo. Bom demais, tô amando a maternidade, né, amor? Mas como ano que vem é um ano de eleição, né? Um ano que vai ser assim, eu ainda tô trabalhando aqui no convencimento. Porque tá querendo me convencer a ter logo. Nós não casamos tarde, né? Eu casei com 30 e Ju com 30. Aliás, com 29. Isso. Eu casei com 30 e Juliana com 29. É uma idade, acho, boa. Nós estamos com a cabeça boa, formados assim enquanto córtex pré-frontal. Né? Todo mundo com... todo fechadinho já, a cabeça já não é mais um adolescente, não sabe o que quer da vida e tal. E aí a gente passou esse ano, tivemos Bernardo, e com isso a gente, assim, Juliana viveu intensamente, e tem vivido intensamente. Por exemplo, Bernardo, os 6 primeiros meses foi só, único e exclusivamente, aleitamento materno. Só peito. Então ela viveu a maternidade, graças a Deus ela pôde viver. Tem mulheres que ou não podem ou não conseguem, por uma série de circunstâncias, e não se sintam menos mãe por conta disso. Né? Não se culpe, não consegui amamentar, não se culpe. Bom é estar livre de qualquer tipo de julgamento. Né? Você não é mais mãe ou menos mãe. Por exemplo, minha mãe não conseguiu me amamentar muito tempo. Foi pouco tempo. E nem por isso ela deixa de ser... porque existe essa fase do puerpério, né? A culpa, os hormônios, tá tudo mexido. Então aí a mulher, não estou conseguindo amamentar. Aí somatiza, aí fica pior ainda, né? Será que eu não sou uma boa mãe? Então fiquem despreocupadas, né? Mas Juliana pôde
viver, ela conseguiu viver isso muito. E óbvio que existem renúncias, né? De sono, de uma série de outras coisas, mas qual é a escolha que não tem uma renúncia, né? Que não tem consequência. Então, a gente tá... eu, por mim, a gente já tem logo... Eu Já pego embora. Meu avô, vovô Ivandro, era filho de uma família de 11 filhos, ele mais 10 irmãos. Ele teve 5, ele e minha avó, eles tiveram 5, então caiu 60%. Minha mãe teve 2, então caiu mais 60%. Eu disse, a gente não pode ficar com 1. A gente tem que inverter a curva, tem que fazer uns 5, aí uns 4, 5. Acho justo. Que é pra povoar, crescer e multiplicar. A Bíblia mandou fazer. Crescer e multiplicar. Aí ela disse, mas ano que vem é ano de eleição e não sei o que e tal. Digo, homem, cada dia com sua agonia, vamos ver. Você vê que isso aqui ainda é um assunto que está sendo discutido dentro do casamento, né? Terapia Pois é. Fazer uma terapia do casal. Mas aí, como eu realmente... Diga, vamos, quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe o dia de amanhã, vai ser candidato, não vai, vai ter eleição, não tem. Ninguém sabe o dia de amanhã, como é que vai estar, qual é a circunstância que vai estar. E é isso. Aí, às vezes, a pessoa deixa de viver hoje uma circunstância como essa. Vamos aproveitar. A gente vai conversar mais sobre isso. Ele quer menina, ele quer casa cheia. Minha experiência, eu tive meu primeiro filho com 22 anos. Né? Ele hoje está com 22 anos. Façam as contas. Façam as contas, 44. Aí eu tive a segunda 4 anos e meio depois. E a terceira 10 anos depois da segunda. 14 anos e meio do primeiro. E eu digo muito, eu me arrependi de ter esperado tanto. Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tido uns 5 de uma vez. Hoje eu estaria com todos grandes, né? Porque eu tô com 3 fases em casa. Eu tô com uma criança, um adolescente e um adulto jovem. Então, é muito carregado, assim, você lidar... informação, né? Então, eles na mesma fase, porque na minha casa somos 4, né? E é tudo um junto do outro, tudo colado. E a gente, quem se criou foi a gente junto ali. Era companhia pra brincar, tudo era com a gente, pra brigar, tudo. Era com a gente mesmo, a gente se resolvia. Brigava, se resolvia, brincava. Então... tem essa vantagem, né? Muito boa. Tá né? quase me convencendo. E eu vou te dizer mais, eu só tive um. Porque eu fiquei com ele, não, vou esperar mais. Já perdi a coragem, o meu vai fazer 12. Não, fez 12 agora em maio. Aí eu ter outro, não vou ter, tá vendo? Aí eu fiquei 1. Vamos lá, Ju, eu acho. A campanha aqui, ó. Eu me lembro, tô grávida. Lembra? Pois é, tá vendo? Olha aí. Pedro Josué, né, irmão? Pedro. Vocês estão já me convencendo. Olha aí a campanha. Vamos ver. Insista, não desista. Não desista. Gente, assim, a gente quer testar agora a harmonia, a intimidade do casal. A gente vai fazer umas perguntinhas assim. Respondeu rápido. Sem Apontando, pensar muito. Sem pensar, não, aponta. Se for você faz assim. Se for, né? Entendeu? Entendeu? Ou, Tá. certo? Mas é um pouco difícil, porque a gente é bem parecido, né, amor? Eu tava muito. aqui me lembrando. Eita, vamos ver. Não, mas é vamos mesmo. ver. É Mas mesmo. tem que ter o que é mais e o que é menos. Tá. Não pode ser igual. Então começa, Duda. Vamos. Quem é o mais velho? Quem é o mais ciumento? Ixi. Tem uma relação Tranquila. Tem cuidado, mas ciúme, essa coisa ciumenta. Graças a Deus. Graças a Deus. Nem Porque nem eu dou motivo, nem ela dá motivo, então. Mas vamos agora mais longe. Deus tem ciúme de nós. E não é esse tipo de ciúme aí que você tá falando, não. Então quem é mais ciumento? Então não não quer ficar sei. só eu. Né? Eu vou assumir. Mas Ela tem um cuidado, assim. Mas nem é. Se eu disser que Juliana é ciumenta, eu tô mentindo. Juliana é extremamente compreensiva, até porque eu vivo num Isso quer dizer meio... agora. Eu vivo num meio... Se ela fosse ciumenta, ela já tinha infartado. Tem uma pessoa balançando a cabeça, assim, né? Se ela fosse, e não é. Leidson Jackson tá aqui comigo. Não é, porque
Poxa, eu chego num ambiente, aí de mulheres mais jovens, a mulher mais velha abraça e tal. E tem umas que olham assim, eu posso, eu disse, vá, tire foto, aproveite. Eu tenho todo dia, pode tirar. Eu sou, assim, eu sou afetuoso, né? Eu gosto, é de mim mesmo. Minha avó dizia, quando eu era pequeno, que primeiro eu era manteiga derretida, porque eu choro, só tem tamanho. E eu sempre... Ele não chorou aqui. Eu acho que em alguns momentos ele lembrou, se segurou. Minha avó dizia que eu sou beijoqueiro, eu sou, de fato. Então, eu não economizo. Como também, quando eu não gosto de uma coisa, você vê que eu não gosto. Eu não, Bem transparente, né? Eu não finjo, não, sabe? Aí, então, se eu abraçar, é porque de fato eu quero abraçar. Então, se ela fosse ciumenta, ela já tinha ficado... Fica a dica, viu? Se você for e ele... Vai, sai fora, porque... Pra você ter ideia, aí é do meu temperamento, né? Você nunca vai me ver gritar. Eu não... Tá, é uma coisa que eu, ao longo da minha vida, nunca fui de gritar. Juliana diz pelo contrário. Quanto mais irritado eu tiver, mais baixo eu falo. Isso é bom. Quando ele diz assim, amor... Aí ela diz, olha, quando ele estiver falando bem baixinho, corra. Hoje... Quando ele estiver falando baixo, assim, corra. E quer ver quando faz... E quer ver quando faz silêncio. Quando eu decido parar de falar, que só... Aí sai, tá em ponto de bala. Gente, você não pode perder esse podcast, porque olha todas as dicas. De convivência. Exatamente. Então, quem é o mais bagunceiro? Tá bom. Quem se arruma mais rápido? A verdade é empate. Sei. Como ela tem pouco cabelo. Realmente eu vou fazer isso. Quando eu lavo o cabelo que eu vou secar, eu demoro mais. E aí, mulher assim, né? Lava dia cabelo sim, dia não. Porque muito cabelo não dá pra lavar todo dia. Mas então, eu tenho uma quando explicação. Eu tenho 1,91 m. Tenho 117 quilos. Então, eu sou grande e largo. Então, um banho para ser bem tomado, olha o espaço físico para poder lavar. Eu vou defender também, porque quando ele vai tomar banho é o tempo que ele tem assim para relaxar e tal. Então ele vai escutar um podcast que ele gosta, é a hora que ele tem um momento ali que não tá com o celular, não tá trabalhando. Então é a hora que ele realmente demora mais para relaxar. Aí, o amor é lindo, né? Olha só, que coisa linda. Então é a hora que, por exemplo, eu ligo o chuveiro e às vezes fico embaixo d'água. Mas tá uma pregação. Só às vezes uma ministração, mas fica só a água batendo na cabeça, a água batendo nas costas para tentar dar uma relaxada mesmo. Eu passei um bom tempo até agora, dei uma diminuída do fim do ano para cá. Mas, em geral, acordando 4h30, 4h50 da manhã, para poder ir treinar às 6h, e nessa hora, era uma hora de fazer devocional, era uma hora de orar, de ficar no silêncio. Porque depois que entra no horário comercial, aí eu não paro mais, né? Porque o telefone tocando o tempo inteiro. Meu telefone é o mesmo há 10 anos. Então, o que chove de mensagem, de ligação, tudo isso, e todas as outras atribuições. Então, esses momentos, esses raros momentos de quietude, de silêncio, eu tento ao máximo aproveitar, assim, tomar um banho bem tomado. Quando é fim de semana, de domingo, por exemplo, fazer uma refeição. Hoje, por exemplo, hoje eu não almocei. Na verdade, hoje eu até fiquei de jejum manhã e tarde, mas, em geral, tem dia que eu vou almoçar 4 horas da tarde. Então, quando eu posso... Eu aproveito um domingo, por exemplo, para fazer uma refeição. Eu gosto de cozinhar. Às vezes é só uma tapioca com ovo, não sei o que, aí, mas fazer... a tapioca com para fazer ovo, bem feito. Fazer bem feito. Atenção plena naquilo. Isso, atenção plena, exatamente. Gosta de cozinhar. Olha aí os dotes. É verdade. Muito bem. Quem faz mais drama?
Ele só olhou, ele, Só né? olhou. Eu sou Não vou me muito comprometer. dramática, eu sou. Ele é zero dramático, ele não é. Eu sou. Sou zero. Então, agora, esse vai ser uma disputa grande. E aí? Pelo que eu vi já. É. Quem come mais? Eita. Hoje eu. Disparado, né? Dá pra ver. Mas Juliana, lembra que eu disse que a gente passou um ano convivendo? Juliana era o meme do grupo. Sério? Magali. Lembra aquele bonequinho do Pac-Man? Pronto, é a Juliana. Juliana Eu gosto de comer. gosta. É bom, né? Pronto, tá, tem uma coisa. Eu me resolvo bem com qualquer coisa. Tomar um café da manhã, eu faço uma vitamina, ali boto aveia, banana, whey, não sei o que, tomo, tá resolvido. De noite, se for preciso, eu como uma fruta, bato outra vitamina e tal. Juliana não, ela religiosamente, ela precisa sentar à mesa Fazer e uma ter refeição. comida, refeição, uma bobagem, sabe? Um sanduíche, uma coisinha, não, tem que ter comida. Comida de panela, né? Isso eu Inhamezinho, com a carne Isso, e sentar à guisada. mesa, conversar. Ainda filho mais é quando assim. é ele que faz a comida. Aí Olha aí. Quem dorme mais? Eu não durmo, né? Dorme menos. Inclusive, foi por isso que eu terminei aumentando agora quase 10 quilos de quando eu tomei posse como prefeito, porque eu mantive minha alimentação relativamente boa durante quase 2 anos, treinando todos os dias, mas o tripé da vida saudável, que é a alimentação, atividade e sono, eu passei meses e não indico, tá? Isso terminou desaguando junto com uma série de problemas pessoais, de mortes na família, uma série de outros problemas, mas terminou desaguando no final do ano numa crise de esgotamento. Então, quando você passa por todos esses problemas e não dorme, por exemplo, seu metabolismo cai, seu desempenho. Então, ninguém acha que eu não posso perder tempo, dormir Faça desses... enquanto ele dorme enquanto e tal, não- esse lema não é funciona. saudável, Não né? é saudável. Quem é mais vaidoso? Tá ali, empate, ó. Os dois gostam de se cuidar bem. Ou não somos tão... A gente termina, óbvio que se Vocês cuida. vocês são. Olha as redes, sempre bonitos, alinhados, né? São. Mas não é tanto por vaidade, assim, não. Eu vou dizer... Autocuidado. Não, pelo meio. E, por exemplo, ela... Assim, eu acho que é mais um pelo outro. Sabe? Não é, às vezes não é por vaidade, não. É Cuidado mesmo. só por assim. cuidado, Não, tá empate, então. Tá, Do empate, empate. né? Inclusive adorando os looks do São João, né? Obrigada. Eu acompanho tudo, porque eu sou dessas, né? Eu sou das redes sociais, então eu Pois acompanho a gente tem que tudo. estar lá sempre, né? Porque a gente sempre recebe autoridades, enfim, tá recepcionando, então tem que haver todo esse, né? Os looks do São João. Isso. Ó, você quer inspiração? Vai lá no Instagram da Primeira Dama que tá top. Quem faz mais gracinhas? Eu. Adoro fazer gracinhas. Não parece não, né? Parece... Inclusive, quando eu tô com raiva de alguma coisa, aí ele, não sei o que, faz uma gracinha, pronto, acabou. Não parece não parece uma pessoa séria, compenetrada. Mas Mas eu sou... Gaiá. Já fui mais, mas é. eu acho que a quantidade de problema o dia a dia termina tirando um pouquinho, mas quando tá num ambiente assim mais de amiga... Coisa boa. E quem é o mais responsável? Depende com o quê. É uma característica, acho que do casamento, do relacionamento da gente. Os dois são muito responsáveis. A gente não costuma terceirizar a responsabilidade. Juliana é super responsável. Eu também, até óbvio eu digo que eu amadureci no carbureto, né? Porque eu comecei muito cedo na vida pública, e na vida pública você não tem como terceirizar a responsabilidade.
hoje, mais uma vez, remetendo a uma conversa que eu tive hoje cedo, lembrando daquela tese das 12 camadas da personalidade e tal, quando você vai avançando nessas camadas, você tem uma série de responsabilidades. E eu me lembrei de uma fala que um ex-professor meu, hoje mora em João Pessoa, eu acho que ele é mineiro de nascimento, professor Adriano Godinho, ele é professor da Universidade Federal da Paraíba. Uma vez ele estava dando uma palestra aqui na FIEP, ele disse: quem sobe ao palco não pode reclamar dos holofotes. Se você não quer holofote, é só não subir no palco. Subiu no palco, tem que conviver com o holofote. Isso termina trazendo responsabilidade. Responsabilidade com o que você fala, responsabilidade com o que você faz, na vida pública especialmente. Então, tudo é muito... Você tem que ter responsabilidade com o que você fala, com o que você faz, com o que você deixa de fazer. Porque tudo tem repercussão, né? E eu acho que nesse caso, como ele tem essa responsabilidade maior com o trabalho tudo, a gente termina dividindo as tarefas dentro de casa. Então, ele tem uma função, as responsabilidades dele na prefeitura tudo, e eu termino, por exemplo, assumindo mais as coisas de casa, né, de fazer feira, pagar a conta, né, enfim. Então, assim, na verdade, uma divisão meio que de funções, assim. É bíblico, inclusive, essa mulher virtuosa aí no capítulo de Provérbios 31 diz ela negocia bem, negocia, faz isso, é basicamente faz aquilo. isso. Então eu tô tomando conta de um bocado de coisa e ela vai tomando conta de outra, né? É o que me tranquiliza, isso é o que me tranquiliza, de ficar com a mente focada no que eu preciso fazer, porque eu sei que a outra parte ela tá fazendo. Então a gente divide muito essa coisa de responsabilidade. Legal. Olha só, o que 6 meses no deserto não faz, não é, gente? Olha aí! Deserto, né? Maravilhoso. Quem cozinha melhor? Olha, ela nem pensava assim, ó. Pá! Na lata. Olha. Mas o pouco que ela faz é muito bom, mas eu, de fato, porque eu gosto mais, eu gosto de cozinhar. Comer, ele gosta de cozinhar, pronto. Mas é porque ela fica mal acostumada, porque na casa dela quem cozinha é o pai dela. E o pai dela cozinha muito bem, muito. Pra que cozinhar, Juliana? Aí ela ficou mal acostumada, ela não precisou aprender. Uma pessoa que cozinha bem, então. Acho justo. Mas ela faz um peixe muito mesa, bom. Faça a mesa. E lava os pratos. Lembro de um salmão que você fez, que você chegou até postou. Foi, Tô falando que eu exatamente. acompanho, olha aí. Tá vendo que foi bom, que é tanto que eu citei, ela faz um salmão muito bom, Isso. um legume e tal. Mas em geral, é comigo. Quem pratica mais esportes? Eu. Embora não pareça, né? Eu gosto mais. De bicicleta, academia, de corrida, ele gosta mais. Eu via no Instagram ele de bicicleta, olha nas obras, na cidade. Exatamente. Até tô precisando voltar, né? Quem é mais estressado? Ixi. Não tem. Como os dois... Não, né? Tem aquela tese... fala baixo quando tá bravo, gente. Não tem aquela tese, de Tales de Mileto, que fala sobre os temperamentos, os dois temperamentos quentes, os dois temperamentos frios, né? Colérico e sanguíneo, melancólico e fleumático. Nós dois temos o temperamento frio. Juliana é fleumática, eu sou melancólico. É quente. Nós dois temos o temperamento frio. Eu sou melancólico e Juliana é fleumática. Embora... que pareça, eu às vezes me estresso mais do que ele. Ele é zero, era tranquilidade. Então o mundo tá se acabando, ele tá lá tranquilo. Tenha calma. Não, a pessoa que briga falando baixo, gente. Pois é. Mata o outro do coração, né? Mata na unha, como diz o ditado, né? Vai, Duda. Quem estuda mais? Eu. Olha. Rápido também. Ela eu gosto ela também, sempre mas gostou, ele... mas é uma cara... Pronto, aí também falando de temperamento. É uma característica do meu temperamento de gostar de entender as coisas, então... Um dos meus ambientes favoritos lá em casa é meu escritório, minha biblioteca. Eu gosto. Eu sou um pouco seletiva, assim, eu geralmente leio coisas da minha área e tal. Ele sabe de tudo. Eu nunca vi, não. É uma biblioteca ambulante. Aqui, ele né? lê sobre tudo. A biblioteca lá de casa do escritório tem todas as áreas de tudo que você imaginar. Se você quiser um livro sobre tudo, tem, porque ele já leu sobre tudo.
Então eu sou mais direcionada, ele sabe de tudo um pouco. Ou um pouco não, sabe tudo muito. Quem é mais animado? Acho que, não. Rapaz, depende, porque os dois têm temperamento frio, então a gente é Muito calmo, caseiro, muito caseiro. em casa. Qual é a programação? Como eu passo a semana toda fora de casa, saio de manhã cedo, chego de noite. Então, programação favorita, que raramente acontece. Ficar em casa assistindo um filme. Assistindo, raramente acontece. Mas é aquele momento que, quando a gente tem um momento para ficar só a gente, então a gente aproveitar, ficar quietinho, descansar, relaxar. E quem é mais preguiçoso? Eu não tô vendo dedo nenhum aí apontando pra ninguém, só tô vendo um olhinho ali do lado. É só um olhinho assim, tá. que ele não quer se comprometer, né? Só olha. Sou mais calma, assim, sabe? Não gosto de fazer as coisas atropeladas, né? No seu tempo. Tudo no seu tempo. E pra gente finalizar, quem assiste mais Netflix? A gente tem assistido tão pouco, né? Pouco, né, amor? Tem tempo. Olha, quando a gente para pra assistir, a gente fica, qual é a série mesmo que a gente tá assistindo? Tem o quê? 2 semanas que a gente parou pra pensar e disse, vamos assistir algum episódio, alguma coisa assim. Bora. Aí paramos os dois, aí ficamos, qual é a série que a gente tá assistindo? Aí lembrou, disse, não é na TV não, tem que ser no tablet, que a gente tá assistindo aquele The Chosen. É muito bom. A gente tá, a terceira temporada. Tá terminando. Tá terminando a terceira temporada. Mas assim, existe um lema lá em casa que um não pode assistir sem o outro. Entendeu? Mas então isso não tem não isso. funciona. Ela Traduzindo, teoria, eu não posso assistir sem ela, mas ela é assiste. desse jeito. Mas ela assiste. Lá em casa também não pode assistir sozinho. Não, só tem mas uma ele, série. Não, só tem- se ele não pode assistir Não. sozinho, eu posso. Pois é. Porque eu tenho mais tempo em casa. Aí eu tô cozinhando ali. Pronto, aí eu tô aí é o que acontece assistindo. comigo. Ele Às tá vezes- trabalhando, tá fora Às de vezes casa. ele chega em casa 10 horas da noite e eu fico lá, Bernardo já tá dormindo. Pois é. Aí tem uma série só, que é a que eu pedi Não, permissão. mas de vez em quando, de vez em quando você assiste. Aí agora em janeiro eu tirei a primeira semana para ficar um pouco mais assim, um pouco mais off e tal, embora com o celular o tempo inteiro, mas eu naturalmente, né, fiquei ali, especialmente quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo já era feriado. Aí eu comecei a assistir uma série que eu sabia que ela não ia gostar. Porque é meio série, meio documentário. Sim. E aí era sobre a invasão de Constantinopla por Maomé II, tal, Nossa, a Império, live do Gunnar, isso aí. Império Otomano, tal. Aí eu digo, eu sei que ela não é o estilo de série que ela gosta. Aí eu comecei a assistir, ela foi passando, aí olhou na sala e disse, que é isso que você tá assistindo sem mim? O que é que tá Eu digo, acontecendo? relaxe, eu tô assistindo. Era no primeiro episódio. Eu digo, eu acho que você não vai gostar, mas se eu tiver a percepção de achar que você vai gostar, eu paro e a gente assiste. É meio que uma regra. Então, ou seja, é meio a meio aí essa do Netflix, porque na maioria das vezes estamos assistindo junto. Então, Embora pouco assista. né? embora pouco, mas Gente, que delícia de papo. Muito obrigada, não é? Delícia, gente. Muito obrigada. Foi isso. ótimo. Foi pra gente falar um pouquinho, né, amor? Foi muito, muito bom. Lembrar também, é tão bom a gente estar lembrando, né, amor? É bíblico, né? Trazer à memória aquilo que traz esperança. Então é importante, é fundamental para a gente ficar lembrando. A mente humana geralmente foca no ruim, no problema. Né? E a gente se acostuma muito fácil com o que é bom. E parece que ele sempre esteve ali. E não é assim que funciona. A gente não pode esquecer de puxar pela memória. De lembrar tantas coisas boas que Deus fez, tantas coisas... A gente passou ano passado, meu ano foi muito difícil. A gente passou por problemas enormes. Eu comecei o ano com meu tio internado, ali fim de dezembro, internado sendo entubado, transferido. Então foram 5 meses de um suplício enorme familiar. Nesse meio tempo nós tivemos, enfim, outros problemas, problemas pessoais
Em seguida, eu tive problemas pessoais também, aí em abril, meu tio faleceu, depois faleceu uma pessoa, 10 dias depois faleceu uma pessoa da família de Juliana, 15 dias depois do meu tio ter falecido, meu avô começou a adoecer, e 38 dias depois do falecimento do meu tio, meu avô faleceu. Nesse meio tempo, tive um distanciamento político aqui e tal, aí enfrenta a eleição. Enfim, foi um ano muito, muito, muito conturbado. E tem hora que você para e eu dizia a Juliana, não tá um depois do outro, não tá dando tempo de sair de uma para entrar em outra. Tá misturando enquanto tá Se recuperando ainda. enquanto tá se Ferida recuperando, aberta e aí vem outro. machucando por cima. Mas, lembrando daquela passagem, quando na Bíblia se põe a pedra, diz Ebenezer, né? Eu quero marcar aqui. Quero deixar essa marca aqui, subir um altar aqui, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, foi basicamente o que aconteceu ao longo do tempo. E voltando para o que eu disse, não existe bom marinheiro que foi feito por mar calmo. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, Deus permite algumas dessas provações. Talvez, enfim, isso sirva para você que está nos acompanhando. Tudo passa. Do jeito que o bom passa, a gente se acostuma, o ruim também passa. Também passa. Não existe noite que dure eternamente. Não existe choro que dure eternamente. Mais dia, menos dia, passa. Então, levanta a cabeça, fé em Deus. Deus, ele supre todas as coisas. Quando a gente viveu ali a enfermidade do meu tio, de Ivandro Filho, me lembro que era uma dor, um vazio, uma coisa... Assim, quando meu tio faleceu e a gente tinha uma ligação muito grande. Como eu disse, eu sou filho de pais separados, então eu tinha um vínculo com ele muito grande de relação, como eu tenho com todos os meus tios. Né? Lá em casa o vovô teve 5 filhos. E quando isso aconteceu, 15 dias depois, meu avô começou a adoecer. E quem me criou foi meu avô. Morei com ele até 16 anos. E tinha hora que eu tentava respirar e não conseguia, porque doía. Eu tentava, e eu não sou de falar muito. A Helena sabe disso, eu não sou... ainda é uma coisa que eu preciso treinar um pouco mais, de compartilhar um pouco mais. Mas tinha hora que teve um dia que eu saí, me sentei na varanda do apartamento, fiquei acocorado, assim, olhando para o céu. Digo, Senhor, eu não tô suportando. Porque a vida que eu vivo, as atribuições que eu tenho, gerir uma cidade complexa como Campina, você gerir também e conviver com classe política, que tem uma série de questões, de interesses, enfim. E geralmente a sua esfera de vida profissional não se preocupa com a sua esfera de vida pessoal. E eu estava passando por momentos de luto, de morte e de lutos de vida. Nós vivemos um luto de vida no ano passado. A gente viveu problemas enormes, mas em geral as pessoas não querem saber disso. Não. E dói, sabe? E na época de rede social, hoje tem muita coisa boa. Nós estamos aqui num podcast falando sobre muita coisa boa, mas também tem o hype, tem a lacração, tem aproveitar o like, haters, enfim, as pessoas estão pouco se importando com quem está... tanto que você vê quantos casos de suicídio, jovens que sofrem bullying, suicídio. Então, para quem está em casa, lembre-se que por trás de qualquer outra coisa existem vidas, existem pessoas, existem sentimentos. Mas, em geral, essa mensagem assim tudo passa. Tudo absolutamente passa. Fé em Deus, levantar a cabeça. A palavra de Deus, ela é conforto para a alma. E, assim,
não perca a esperança. Deus, ele tem uma solução. Ele nos convida a trocar o fardo com ele. Pega o meu jugo, que é leve, que é suave. Existe um jugo a ser carregado. Isso. Você tem que fazer uma opção e, ao fazer essa opção, você tem que negar outras coisas. Mas esse jugo, embora exista, ele é leve, ele é suave, ele traz paz. Traz paz. Mas Suas ninguém tá... misericórdias se renovam a cada manhã. Cada manhã. Glória a Deus por isso. Por isso estamos aqui. Exatamente. Ai, que Deus continue foi abençoando ótimo vocês, conhecer, não gente. é? Conhecer mais de vocês, né? Deus continue blindando o amor de vocês, né? Que é um amor bonito, né? Que adorei conhecer a história de vocês, dar um pouquinho mais ao fundo e dividir. Obrigada, né, Duda? Por ter dividido com a gente e com vocês também, né? Que lindo! Coisa mais linda. Muito gostoso. Fruto do nosso amor, né? Não é? Coisa linda, gente. Obrigada, Ju, mais uma vez, não é? Bruno também, né? Na agenda, nessa correria, principalmente, né? São João, né, gente? Assim, então, uma correria louca, mas vocês vieram aqui. E que bom que a gente nem sabia, mas vamos estar comemorando 3 anos de noivado, né? Olha aí! Pois É verdade, coisa Marcando boa. aí. Pois é, então se você gostou, compartilha, né, esse episódio com todo mundo, porque, gente, vale a pena. Que história, que lição de vida, não é? Então tem que compartilhar. Sigam o exemplo, né, de Bruno. Vocês homens, por favor. Por favor, não é? Estamos precisando desse tipo de exemplo. Eu fico brincando com ele que ele tem que dar um curso de homem casado, de como ser um homem perfeito, no casamento perfeito não, mas, né, porque assim... Eu tenho meus defeitos, são muitos. Mas É porque Deus vai tapando o olho dela pra ela... Mas Ela olha com o olhar de Jesus pra você. Um então, olhar de amor. De graça, de misericórdia. O amor é lindo, gente, olha. Então é nesse clima de amor que a gente vai se despedindo. Então, nos sigam nas redes sociais, não é? Ativa o sininho. Ativa o sininho, exatamente. Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.